Graça e paz, ótima quinta-feira, agora já em fevereiro de 2024. Então, mais um informativo, ore conosco. Nós temos aqui já mais uma pergunta do Breve Catecismo, pergunta de número 5, que é: há mais de um Deus? E você sabe a resposta, mas a gente está procurando estudar aqui junto ao Breve Catecismo, e isso deve ser parte das nossas orações. Nós bendizermos ao nosso Deus com essa resposta: há um só Deus, um Deus vivo e verdadeiro. Procure separar algum tempo para ler essas passagens bíblicas, meditar nessa verdade tão grandiosa, tão cheia de poder e que define tudo a nosso respeito, inclusive quem nós somos diante desse que é o único Deus vivo e verdadeiro. E aquele material sobre o Breve Catecismo diz que ao longo da história as pessoas adoraram as coisas que Deus criou ao invés de adorarem a Deus. Muitas vezes as pessoas criaram pequenas estátuas de ouro ou prata ou madeira para representar o Deus que elas adoravam. Essas estátuas são chamadas de ídolos. Nos tempos do Antigo Testamento, quase todo mundo adorava a ídolos. Deus havia separado a nação de Israel como seu próprio povo especial, que deveria adorá-lo e nunca adorar outros ídolos. E aí é um exercício. O Salmo 115 compara o Deus de Israel aos ídolos das nações vizinhas. Você vai ler Salmo 115, de 1 a 8, e vai responder então: o que esse salmo diz que os ídolos não podem fazer? E aí você volta depois sua atenção de novo para o versículo 3 e responde: o que esse versículo diz que Deus pode fazer? E aí você já continua em oração. Vamos orar pela nossa igreja. Aqui o destaque do logotipo que a gente procurou preparar para destacar que completamos 25 anos de organização. Tivemos semana de oração na semana passada, tempo muito especial, muito proveitoso com os irmãos em oração. A nossa festa Eu Amo Cidade Dutra, com diversas adaptações por causa da chuva, mas foi tempo muito bom. E a celebração do aniversário no domingo pela manhã e à noite, com pastores convidados, tudo muito especial. Mas nós devemos continuar orando pela nossa igreja. E aqui eu queria fazer alguns destaques para você lembrar, não apenas hoje, mas dia a dia. Ore pelos nossos presbíteros, ore pelos nossos diáconos, ore pela diretoria da SAF, pela diretoria da mocidade, pelas iniciativas de outros grupos. Nós temos o trabalho com missões, a gente quer tentar começar algo voltado com os homens, temos as crianças, os adolescentes. Ore por isso. Ore pela nossa escola bíblica dominical. Nesse domingo a gente retoma as aulas nas divisões normais, a aula com crianças, com pré-adolescentes, aí é o início para a gente estar orando, os jovens, os adultos e os novos membros. Depois, quando for na outra semana, a gente vai ter uma aula especial para os homens e para as mulheres. É importante você orar e, obviamente, também participar dia a dia da vida da igreja. Vamos orar também pelos desaparecidos. Aqui destacando o Cauã, ele é filho da Simone e do Frederico, ele é bastante jovem, completando, eu nem tinha notado a hora que eu estava separando a imagem, completando hoje 20 anos e desapareceu no dia 15. Deus permita que hoje haja uma festa muito especial para ele e para a família. Não sabemos as circunstâncias do desaparecimento, mas que Deus trabalhe não apenas na vida dele, da família, de quem está procurando, e que ele esteja bem também. Vamos orar por isso. Vamos continuar orando pelos nossos governantes. Nós temos orado lá na reunião de oração presencial pelos nossos deputados federais. E aqui hoje nós temos a foto do Cláudio Schaefer Jimenez. Ele é o subprefeito Capela do Socorro, a qual a nossa igreja pertence, né? Nós estamos em Cidade de Deus, pertence à subprefeitura da Capela do Socorro. É importante orar por ele, por tudo que envolve essa nossa região. E eu até ia citar o nome de algumas pessoas que fazem parte da equipe de trabalho dele, mas só para você ter ideia, é muita gente. Então, quando a gente está falando de orar, às vezes, por um governante, lembre que tem toda uma equipe por detrás também. Então, tem o chefe de gabinete, tem assessoria de comunicação, tem assessoria jurídica. Nessa parte tem pelo menos 2 pessoas. Tem uma gerência de praça de atendimento, tem a coordenadoria do governo local, tem a supervisão de esportes, de habitação, de cultura, a coordenadoria de administração e finanças, de projetos e obras, de planejamento e desenvolvimento urbano, a coordenadoria distrital de defesa civil, de informática, de mediação
Então, é muita gente que está envolvida aqui. Eu só citei algumas dos cargos, das funções que existem dentro da subprefeitura. É importante que a gente conheça, acompanhe, zele pela nossa cidade, pelo nosso país, ore pelos nossos governantes, inclusive pela nossa prefeitura e pelo nosso subprefeito. Vamos continuar orando sempre por missões. Então, aqui mais um quadro da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mostrando lugares onde nós almejamos chegar no continente africano. Então, uma presença grande de islamismo nessas regiões. Veja que há 3 países estão mais próximos, ali a Mauritânia, que tem 4,8 milhões de pessoas, 0,1% apenas de evangélicos, o Mali também com quase nada de evangélicos, e o Níger também bastante gente, e aí você tem informação inclusive da língua e tudo mais. E aí a Tunísia, que está mais acima, tem pouquíssimos também evangélicos. É importante que a gente ore para que Deus desperte pessoas para fazerem missões também nesses locais. Missões também aqui no Brasil, orar pela Junta de Missões Nacionais. Estamos orando pelos missionários que estão ali em Alagoas, o pastor André Vitor e a Jéssica, e os 2 filhos deles, missionários lá em Flecheiras, Alagoas. Então, nós pedimos pela presença do Evangelho no estado de Alagoas, na cidade de Flecheiras, e o trabalho desenvolvido por essa família missionária. Vamos continuar orando sempre pela Portas Abertas também. Estou incentivando que você assista o documentário Faces da Perseguição. Hoje aqui é o episódio número 4. O link vai ficar na descrição, vou tentar colocar em mais algum lugar aqui, mas contando uma história lá da Turquia e falando do medo de serem mortos, que era algo real para a Izzy e o seu marido. Eles conheceram o Jesus que responde às orações, mas a conversão não foi aceita pelos familiares. O sogro dela disse para o marido: seria melhor se você tivesse morrido. Imagina isso. E a família passou a ser vigiada pelo Estado. Quer saber mais sobre essa situação? Orar pelos cristãos perseguidos? Assista esse vídeo também. Lembre-se de orar sempre pela nossa igreja, lembre desses motivos, compartilhe com outras pessoas, participe da nossa reunião de oração hoje, presencialmente, às 8 horas da noite, no nosso templo. E um grande abraço. Deus te abençoe.